Oi, gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre essa make belíssima que vocês me pediram bastante no vídeo passado, como foi feita essa make, com um olho mais clean, mais a linha da água azul com glitter. E é muito fácil fazer essa maquiagem, gente, muito fácil mesmo. Então, se vocês ficaram curiosos para ver como eu fiz essa maquiagem, bora lá comigo! Então, vamos lá. Eu já limpei a minha pele e agora eu vou começar com a parte da hidratação com o Hydra Blend da Daisy Peroso. Eu ia usar um pincel, mas ele tá um pouquinho sujo, então vai com a mão mesmo. Gente, eu gosto de usar a mão pra poder fazer a hidratação do rosto, porque eu consigo sentir aonde tá bem hidratado, porque com as mãos você tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Eu dou uma secadinha nesse hidratante e já venho com outro hidratante, que esse aqui é o da Make More. O bom desse hidratante para pele oleosa principalmente, é que ele sela bastante os poros e ele deixa a pele super sequinha. Então, só passe aonde a pele é oleosa, ou seja, na cara inteira. Logo em seguida, eu já venho com o Hydra Fix da Daisy Peroso. Essa é a versão Summer e aplico bastante no rosto inteiro. E venho com o Primer, esse é o da Smashbox, e eu vou aplicar só na zona T, que é onde eu tenho mais oleosidade e um pouquinho de poros dilatados. Em seguida, eu vou aplicar esse iluminador da Cover. Ele é uma amostra grátis que eu ganhei, mas eu gosto de aplicar principalmente na maçã do rosto para deixar aquele efeito luminoso, mesmo com a base por cima. E a base que eu vou usar é essa aqui da Revolution, que, gente, ela é sensacional. Eu vou fazer essa misturinha dessas duas cores que eu acho que se adaptou super bem pro meu tom de pele. Eu vou começar aplicando a base com um pincel kabuki mesmo, porque eu quero um efeito um pouquinho mais rebocão, sabe? Então, quando eu quero um efeito mais rebocão, eu começo com o pincel kabuki e depois eu pego uma esponja e venho só dando o acabamento mesmo. Por quê? Porque o pincel kabuki ele acaba deixando um pouco mais de base no rosto do que a própria esponja. E não vamos esquecer de aplicar na orelha, no pescoço, porque, né, a gente não quer aquela cara de máscara, né? E como eu falei pra vocês, eu venho dando aquele acabamento com a esponja só pra realmente tirar a marcação que possa vir ter ficado com o pincel. Com o corretivo da Maquia e um pincel língua de gato, a gente vai fazer a parte do contorno escuro, começando do início da orelha em direção à boca. E eu vou fazendo toda a parte de depositar o corretivo pra depois esfumar ele. No nariz também, eu quase não tenho nariz, né? Mas vamos dar um afinadinho um pouquinho mais nesse nariz que já quase não tem. E com o mesmo pincel língua de gato, a gente vai fazer todo o contorno do nariz para depois a gente voltar esfumando. Vamos devolver um pouquinho de sombra para essa testa, porque senão vai ficar enorme. De iluminação, a gente vai fazer a misturinha desses dois corretivos, que é o BT da Bruna Tavares e o Aquarela da Natura. Eu não sou muito fã dessa parte de iluminação abaixo dos olhos, porém, para vídeo eu sempre gosto de fazer para vocês e trazer, porque ele deixa aquela pele mais carregada e para vídeo e para foto fica muito bonito. Eu começo com o da Bruna Tavares e depois eu coloco um pouquinho do Aquarela, que é um pouquinho mais escuro, e eu achei que ficou um bom tom a misturinha dos dois pra minha pele. Eu geralmente coloco o mínimo de corretivo possível, porque quanto mais corretivo, mais vai acumular no rosto e mais rápido vai craquelar, principalmente abaixo dos olhos. Já na parte da iluminação do nariz, eu prefiro vir com o escuro por baixo e o claro por cima, porque a gente quer evidenciar mais esse meinho do nariz, né? E um pouquinho no arco do cupido para dar aquela levantadinha e parecer que a gente tem aquele bocão maravilhoso. A gente vai esfumar esse corretivo. Eu começo esfumando a bordinha para não levar muito para fora esse corretivo e depois eu vou dando batidinhas para tirar todo o excesso. Agora, com o contorno escuro, a gente vai dar aquelas batidinhas pressionando para deixar o corretivo mais evidente e dar aquele efeito de sombra mesmo. Eu gosto de trazer o corretivo mais escuro no nariz um pouquinho mais para baixo, para dar realmente aquele efeito de sombra e aparecer só o meio mesmo. Ai, gente, uma pele é uma pele, né? Agora a gente vai selar, iniciando com essa paletinha da Boca Rosa de contorno, com a mão
bem levinha, porque ela é muito pigmentada. Eu gosto de trazer sempre um pouquinho para as têmporas, para dar aquele efeito realmente de sombra no rosto e dar aquela afinada básica, né? Porque a gente precisa parecer magra, né, linda? E na testa, né, pra diminuir essa testa, que é enorme. E eu venho só com o que sobrou na sujeirinha do pincel, passando no maxilar pra dar uma exaltadinha, né? E agora com o pincel número 15 da Vult, a gente vai fazer a parte do contorno do nariz, com o contorno em pó, selando o contorno que a gente já tinha feito com o corretivo. E com a mão bem levinha também, pra deixar esse nariz bem fininho, né, linda? Agora eu venho na parte de iluminação, selando com o pó translúcido. Esse é o da Bendita Make, que eu já falei pra vocês várias vezes, que ele é sensacional. Ele é super fininho, que eu cheguei a me engasgar com tanto pó. E com um pincel de pó bem fofinho, eu vou selando o restante da minha pele e tirando qualquer marcação que possa ter ficado do contorno escuro. E tiro todo o excesso também abaixo dos olhos com esse pincel mais fofão. E o blush, né, gente? Eu vou usar esse da NYX, esse mosaico com um tom mais de pêssegozinho, que vai encontrar nesse tom de contorno que eu estou utilizando. E agora, né, o Homem de Lata com esse iluminador maravilhoso da Ruby Rose. Gente, que paleta sensacional. Eu molho um pouquinho o pincel e tenho que tomar cuidado na hora de aplicar o iluminador, porque deixa muito Homem de Lata. E agora o olho, né, gente? E como base do nosso olho, eu vou usar o corretivo BT da Bruna Tavares. E com a esponjinha eu vou tirar o excesso, porque a gente não quer muito corretivo, a gente só quer mesmo para ser a base da nossa sombra. E em seguida eu vou selar com o pó translúcido da Bendita Make mesmo. E um pincel de esfumar bem fofinho. Agora, vocês não vão acreditar o que eu vou utilizar de sombra. Sim, o contorno da Boca Rosa no tom mais telha, assim, sabe? Bem puxado pro laranja. Ó, vou mostrar pra vocês caso vocês não tenham essa paleta e queiram usar um tom similar. E o esfumado vai ser no estilo V, tá? E um pincel bem fofo e a mão bem leve, porque essa vai ser a única sombra que a gente vai usar. Então, a gente tem que esfumar bem para tirar qualquer marcação. E eu vou trazer esse esfumado para as têmporas, para ele difundir com o contorno que a gente fez e ficar bem natural, parecendo que você nasceu assim. No canto interno do olho, eu vou usar esse tonzinho assim mais rosado. Esse que eu usei é da minha paletinha da Huda Beauty, mas você pode utilizar qualquer tom de cintilante mais rosado. E eu vou usar esse asa de borboleta, que é o da Bitarra, com um pincel bem fofinho. Eu não passei nada no pincel, eu apliquei direto, tá? Porque esse asa de borboleta, ele é muito fácil de aplicar, tá? Agora a gente vai pro delineador com um pincel bem fininho e o BT Velvet da Bruna Tavares diluído, tá? Porque ele tem que estar bem líquido pra gente conseguir fazer esse delineado mais grossinho. Então, eu começo só contornando mesmo a raiz dos meus cílios e eu vou puxar da linha d'água inferior um risquinho bem fininho pra gente dar o início do nosso esfumado, ó. Com bastante calma, sem pressa, porque esse momento vai definir como vai ser o nosso delineado. Então, com a mão bem leve, bem firme, tá? Você vai puxando em direção à sobrancelha e voltando como se você fosse fazer um triângulo mesmo, sabe? E aí você vai aumentando e engrossando de acordo com o estilo que você gosta. Ó, tá vendo que agora que eu já defini a ponta do nosso gatinho, que eu vou engrossar um pouquinho mais no canto interno do olho. E ficou maravilhoso o nosso delineado gatinho, né, gente? Eu adoro esse delineado um pouco mais alongado, porque parece que alonga mais o olho, sabe? Agora a gente vai para a parte inferior dos olhos. Mesmo que eu vou usar um colorido, eu venho com marrom para ser a base da nossa sombra, para não manchar. E tcharam, make pronta. Brincadeira, gente, eu resolvi aproveitar esse olho que tava maravilhoso para fazer umas fotos dessa make. Mas voltando pro nosso vídeo, eu vou usar essa paletinha da Ludurana, que é
bem baratinha com esse tom de azulzinho Bic, com um pincel bem fininho de precisão e vou aplicando essa sombra abaixo dos olhos e já esfumando, tá? Bem de leve, para não deixar nenhum tipo de mancha, porque o colorido, ele mancha um pouquinho mais, né? Mancha tanto que eu manchei até o nariz, né? E aí eu venho com um pincel lápis esfumando essa sombra e vocês veem que ela vai perdendo a intensidade. Então eu volto com um tomzinho um pouquinho azul, um pouquinho mais puxado pro mar, sabe? E agora eu já venho colando o nosso glitter com um pincel de delineado, tá? Eu achei bem mais fácil dessa forma, suja bem menos. E eu não sei dizer pra vocês a marca desse glitter, porque eu comprei ele avulso numa loja de maquiagem. Gente, o nosso esfumado está pronto. Ele é bem facinho de fazer, né? Eu falei pra vocês que era muito fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo da gorda e tchau, tchau!